Bora lá, galerinha. O Iceberg Supremo de Criaturas Míticas, Cryptidios, parte 1 do canal do Dio Magenta. Gente, vocês viram em outros vídeos e tudo mais que eu tava com bastante vontade de trazer um Iceberg de Cryptidios. E tô trazendo aqui pra vocês, pô, acho que vai ser super legal, mano. Tô bastante animado pra esse vídeo, acho que vai ser bem interessante. Eu gosto desse conceito de criaturas proibidas e tudo mais. Sei lá, mano, é algo que mexe comigo. Não sei, eu acho da hora, tá ligado? Enfim, gente. Então, vão deixando like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar no canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Cara, tô curioso, vamos ver o que vai ter, mano. Tem várias camadas, várias coisas interessantes e de um canal que a gente gosta demais, né? Acho que vai ser bem interessante. Bora! Ei! Começou com o beatzinho já, hein? Bem-vindos ao Iceberg de Criaturas Opa! Míticas, os Cryptídeos. Criptozoologia, para quem não sabe, é o termo usado no estudo de espécies animais ou seres que foram vistos por poucas pessoas, tornando a comprovação científica dessas criaturas muito difícil por conta da sua raridade ou dificuldade para encontrá-las. Antes Ok. de começar, eu preciso explicar algumas coisas. Eu não sou especialista no assunto, Ah, muito menos biólogo, então tudo que eu vou passar aqui é apenas para nenhum de nós é. entretenimento. Retirei do iceberg criaturas que são muito parecidas com outras que já estão Ah, presentes. ok. Isso porque essas possuem relatos muito parecidos ou são variações regionais. Para cada criatura será usado um sistema de rank do S ao D, onde Hum. S, a existência é confirmada, Ah, já viveu interessante, gente. Legal. no passado ou Maneiro. está vivo atualmente. A existência é muito provável, mas não confirmada. B, evidências e relatos Caraca. significativos e que sua existência também é provável. C, a existência é improvável, mas ainda há chances. E D, não existe, a existência foi Caraca, desmentida, é uma lenda. D é complicado. Interessante, cara. Vai ser maneiro que eu vou tentar, assim. Vou esperar ele dar a visão dele e tudo mais. E quando eu for falar, mano, eu vou tentar dar o meu ranking também aí pra ver se vai ser compatível com o dele. Acho que vai ser bem interessante. Ou uma farsa. Sem mais delongas, vambora. Ok. Bora. Não vou olhar. No spoilers. Não. Pé grande. Bora. Ah, Claro que eu não esse não. É o rank B? Não, peraí, cara. Cara, eu vou esquecer esse rank aqui. É improvável. Tá. poderia começar com outro É além de dele, baixo né? pra O cima, pé né? grande. Ele é Ah, um símio evidência e relatos humanoide de significativos. aproximadamente 3 metros de altura, com o corpo cheio de pelos. A sua característica principal são seus grandes pés que dão origem a seu nome, e é dito que ele é descendente de orangotangos pré-históricos ou de neandertais. Não, sim. O Cara, dá pra se concordar com o rank B, porque, tipo assim. É, sei lá, mano. pé grande vive em grandes Tem bastantes relatos, tá ligado? Dá pra dizer assim. florestas dos Estados Unidos e Canadá. Ele se tornou tão popular que virou um É ícone que também ter relatos significativos não significa que são relatos verdadeiros, né? Tem vários relatos de fato do pé grande, não dá pra negar. na cultura pop e foi representado em diversos filmes, livros e por aí vai. Sem contar nos relatos de pessoas que alegam ter visto ele, que são inúmeros e praticamente a cada ano surge um novo. Tem também muita gente que tentou comprovar sua existência com fotos falsas, ou até mesmo levando fantasias de macaco para tentar tirar Que uma grana. doideira, né, cara? Tipo assim, também tem gente que, pra quê, né? O que vai ganhar com o pé grande? Tipo assim, eu queria que o pé grande existisse, mano. É uma criatura interessante, né, gente? Mas, tipo assim, se ele não existir também, eu não vou fazer esforços, assim, pra provar que ele existe, entendeu? É possível que o pé grande seja consciente e saiba que seres humanos tentam achá-lo, por isso ele Ah, ser tão grande mas conseguir se esconder. Mas isso é só uma teoria. Mas acho que isso é porque ele vive em áreas muito remotas e de cara, difícil acesso. assim, tipo assim, ele ser aí ter consciência e tudo mais, aí eu já acho que seria bem inviável. Agora, tipo assim, existe um grande primata é, escondido no meio da floresta, ainda assim é super improvável, mas já é um pouco mais provável não. Tem um pouco mais de, tipo assim, de possibilidade, tá ligado? Tipo, alguns porcentos. Kraken.
Mas eu não acredito que existe, né, gente? Mas, que nem falou, tem evidências significativas de fato. Tem bastantes gente que falaram, né? Kraken, ranquear. Ok. O Kraken é um monstro da A pra mitologia cima, né? nórdica que atacava e destruía navios no Mar da Noruega no Provável, Oceano Atlântico. provável. Esse cara era tão Provável. grande que diziam ter o tamanho de uma ilha, e era tão temido e tão falado que chegou até a receber classificação científica. E é claro que Caramba! evidências de sua existência não faltavam, sendo reportados vários tentáculos perdidos por aí e até mesmo moluscos mortos que depois seriam registrados como lulas gigantes, que eu já vou falar dessas mais pra frente no iceberg. Também, assim como o pé grande, já foi representado em inúmeras mídias. Caraca, interessante. Ele colocou como provável a existência do Kraken. Tipo assim, pode ter de fato existido um grande, sei lá, uma lula colossal que tava. Não sei, gente. Sei lá. Não sei o que pensar sobre o Kraken. Chupa-cabra. Chupacabra. O chupacabra teve sua C. primeira suposta aparição em 1995. 8 cabras foram encontradas mortas em uma zona rural de Porto Rico, com o sangue totalmente sugado. Houve uma investigação na época e viram que as cabras tinham ferimentos estranhos, 3 furos no tórax. Depois dos Pô, primeiros é registros, estranho pra caramba isso, né? estavam crescendo ataques parecidos a animais como gado, galinhas, coelhos e até animais de estimação em zonas rurais. Mais tarde naquele ano, houve um relato de 30 pessoas terem visto o chupacabra em um ataque a diversos animais de suas fazendas da mesma forma que antes, mutilados com furos no peito e seu sangue sugado. Mais tarde, em 2008, um chupacabra foi encontrado e filmado por policiais locais no Texas. Como é? E em Esse? 2010, uns agentes de controle de animais locais atiraram e mataram um suposto Não, chupacabra. Ambos eram híbridos de cão com coiote infectados com parasitas e sarna. caraca, isso aqui eu não sabia não, gente. Caramba, que interessante. Maneiro, ok. Quer dizer, maneiro assim, tipo, não que é um tipo assim, maneira curiosidade. Demônio de Jersey. Em E, 1735, sim, faz tempo pra nossa, mas esse daí é bizarro mesmo, hein, caramba. porra, na floresta de Mas é Pine verdade, cara, o chupacabra nada mais pode ser que de fato que ele falou, né, mano? Uma mistura de coiote ali, mas foi confundido na época, né? É verdade. Pode ter uma explicação realmente bem simples e bem cética pra isso, né? Barrens, na Nova Jersey, havia uma lenda de uma moradora de lá chamada Jane Leeds, que teve 12 crianças. Ela descobriu que estava grávida de uma 13ª criança e ficou tão frustrada que dizia que a criança seria o diabo. Na noite do nascimento, o bebê virou um monstro com asas de morcego, patas e Caraca! cabeça de bode, que podia soltar fogo pela boca. A Nossa, explicação mas para o nascimento dessa criatura era que a Jane era uma bruxa e que o pai era o próprio diabo. Os anos passaram e parece plausível. ocorrências de pessoas surgiram dizendo terem visto o monstro, mas muitos estudiosos deixam pra lá esse caso. É, acho que esse daí já é bem mais improvável, né, gente? Bem mais improvável não, esse daí com certeza não é verdade, né? Tipo assim, eu acho mais interessante nos criptídeos aqueles seres que você fica com uma pulguinha. Esse daí eu acho que não, né? Mas tem aqueles que nem, por exemplo, o pé grande e tal, você tem aquela pulguinha ainda atrás dele. E se, né? E se, assim, tiver. Tipo assim, entendeu? Talvez adaptado e tudo mais. E eu gosto de quando tem uma explicação, assim, tipo. Esse aqui claramente era mais uma lenda, assim, né? Eu curto quando é que nem o último do Chupacabra, que você, tipo assim, consegue traçar ali uma linha de porquê, tipo, entre aspas, existe a criatura, só que não é o que as pessoas pensavam, tá ligado? Jacalope. Bora. Jacalope seria um cruzamento de lebre com antílope. Caramba. Registros desses híbridos datam de desde o século Ah, engraçado, esse seria legal. XIII em histórias da S? Europa. E na década de 1930 foram encontrados os primeiros coelhos com chifres. Existência confirmada. Essa mutação ocorre devido a um vírus, que causa tumores parecidos com chifres na cabeça e patas de antílope nos corpos de coelhos. São extremamente tímidos e fogem quando alguém se aproxima, podendo correr cerca de Caraca. 144 km por hora. Há também uma história diferente de sua origem. Dois irmãos Nossa, gente, eu nunca vi isso na minha vida, caramba. Que doideira, mano. taxidermistas nos Estados Unidos enxertaram chifres de antílope em lebres e Ah, venderam o animal não, empalhado em uma convenção em Douglas, no estado de Wyoming. Hoje em dia, o bicho caiu na boca do povo e vários jacalopes empalhados são encontrados em estabelecimentos e bares nos Estados Unidos. caraca, cara, é real mesmo isso aqui, gente? Caramba. Não fazia ideia disso, ok.
Ok, que doideira. Se eu ver um coelho com chifres, eu vou lembrar disso. Vamos pro próximo. Inclusive, esses dias eu tava andando de carro aqui de eu moro e eu vi uma lebre. Muito legal. Thunderbird. Originário da cultura de povos Oh, indígenas da uou! América do Norte, descritos como Caramba. pássaros tão gigantes e fortes que ao voarem e baterem suas asas provocavam tempestades e raios. As histórias das tribos associavam o animal a alterações climáticas, o que torna sua Caraca. existência Batia as asas tão forte que gerava relâmpagos, que parece personagem de anime, né? Muito louco. ainda mais improvável, e também pela falta de Mas o que avistamentos será que é essa foto aqui, né? Que se não é a criatura, é o que essa. e relatos ao longo dos anos. Em 1977, numa cidadezinha de Illinois, dois pássaros gigantes não identificados atacaram um garoto de 10 anos e por um momento o carregaram de uma altura de 10 metros. A sua mãe o viu e conseguiu resgatar o seu filho. Hum. Ok, gente. Tipo assim, cara, será que nos animais não pode ocorrer animais desenvolverem uma espécie de gigantismo, tá ligado? Igual tem pessoas que crescem, tipo, igual aquele cara mais alto da história lá, acho que ele tinha 2,70 e poucos, né? Isso não pode acontecer com animais também, a pessoa. Porque essas pessoas, que nem esse cara que foi o mais alto da história, eu vi uma vez a história dele. E se eu não me engano, ele nunca parou de crescer, tá ligado? Ele nunca parou de crescer. Ele infelizmente faleceu jovem por causa de complicações e tudo mais. Só que ele nunca parou de crescer. Será que esse tipo de condição não pode acontecer com animais? Tipo, uma ave desenvolver algo que ela desenvolve um gigantismo e cresce um monte, sabe? Eu nunca parei de pensar nessa possibilidade, né? Agora ele falando isso de porque, tipo assim, se for uma águia que desenvolveu isso grandona, não sei se isso é possível. Se tiver alguém que sabe, deixa nos comentários. Monstro do Lago Ness. Outro clássico dos criptídeos aí. O Ness é um monstro parecido com um plesiosauro, um réptil aquático Esse seria muito legal se existisse, mas infelizmente pré-histórico de cerca de não rola, né? 250 milhões de anos que habita o lago de mesmo nome. O motivo de um lago habitar um monstro desse é porque o Lago Ness é um lago gigante, estreito e largo. Tem quase 60 metros quadrados e Cara, é 230 metros de engraçado isso, porque quando eu era criança e falava um monstro Lago Ness pra mim, eu imaginava tipo uma piscina. Eu imaginava uma piscina tipo de um, sei lá, mano. Tipo assim, imaginava um negócio pequeno, sabe? Não imaginava um super lago gigante, né? profundidade. Em 2003, a BBC fez uma busca para provar de vez se o Ness era real, contratando mergulhadores e usando centenas de sonares, mas não acharam nada. É dito que a dificuldade para encontrar o monstro é por conta do próprio lago, que é muito profundo e também fica na Escócia, né, extremo norte do Reino Ah, Unido, ou seja, frio pra caralho. Não só isso, mas a visibilidade é muito reduzida devido a restos vegetais. Mesmo assim, o Ness foi imortalizado na cultura e é uma atração hoje em dia. cara, esse daí, pô, dá pena, né? Esse daí eu queria muito que existisse, cara. Seria muito legal se existisse, né? Mas aí é. Infelizmente, não. No. Tipo assim, se ele existisse, já teriam visto ele mais vezes, sabe? Yeti. Yeti, ou É o pé grande da neve, o basicamente. abominável Homem das Neves, é encontrado mais pela Ásia, no Nepal, China, Tibete e Rússia. Em algumas histórias, o Yeti é pacífico e até mesmo tímido, Tem que ver. vivendo em regiões muito Vou ver frias, mais como ficar mais cavernas confuso. congeladas e geleiras. Assim como o pé grande é parente de símios pré-históricos. Em 1986, o explorador alegou ter visto o Yeti e que ele ficou parado no lugar por 40 minutos. É claro que outras pessoas investigaram o local e disseram para ele que o que ele viu era só uma pedra coberta de neve. O rapaz desmentiu em Caraca, como seguida, assim, né? e o Yeti se tornou um clássico e ganhou muita popularidade na cultura pop. Cara, assim, o. O Yeti, cara, eu acho que ele. Tipo assim, eu acho que ele seria mais provável de existir do que o pé grande. Porque, tipo assim, o Yeti, querendo ou não, ele tá num lugar de bem mais difícil acesso, né? Que, pô, o Himalaia lá e tal. É um lugar que poucas pessoas vão. Só que do mesmo jeito que, tipo assim, teria que ser uma criatura muito adaptada àquele ambiente, né? E do que ela viveria, né? O que ela comeria e tudo mais. Isso que me gera dúvida. Mas eu acho que ela, se fosse pra existir, eu acho que ela teria mais possibilidade do que o pé grande, né, mano? Mothman. Cara, tá me incomodando esse. Que esse link tá me aparecendo? Ah, e saiu, cara. Que você viu que tinha um link aparecendo aqui embaixo? Tá me incomodando, cara. Mothman. Caraca, Esse é cara. um dos mais famosos também. West Virginia abrange vários acontecimentos inexplicáveis, como o monstro de Flatwoods e os Indrid Cold. Porém, a aparição mais estranha é do Mothman, que mudou a cidade pacata de Eu já Point ouvi falar Pleasant desse para Mothman em algum vídeo, mano. Eu
Eu já fiz um iceberg muito tempo atrás, mano, do Semideus. É, do Semideus sobre. Eu sei porque eu fui pesquisar esse vídeo no YouTube e apareceu esse vídeo e eu lembrei, pô, eu reagi a esse outro aqui do Semideus, que é o do Criaturas. Seres hominídeos. Se alguém quiser ver, eu vou deixar aí no card se eu me lembrar, gente, tá bom? Que é um tema bem parecido, só que faz muito tempo, mano. E provavelmente tem coisas que vão aparecer nesse iceberg que apareceu naquele outro lá, mas eu confesso que eu já não me lembro. E esse eu acho que apareceu naquele outro, esse moto, mano. Sempre. Quando surgiu na Noite Fria em 1966, 5 homens preparavam uma cova num cemitério e avistaram uma coisa impressionante: uma criatura humanoide com asas. As aparições do Mothman são ligadas a desastres futuros. Na Alemanha, um grupo de mineradores foram assustados pela criatura antes de sofrerem um desabamento. Outro acontecimento é da usina nuclear de Chernobyl, onde a criatura assombrava o local antes dos desastres nucleares. E também houveram fotografias tiradas dele em Nova York momentos antes do 11 de setembro. Doideira, né, cara? É uma criatura bizarra mesmo se existisse, né? Tipo assim, é um conceito doido de criatura. Se vocês virem um Mothman um dia aí, gente, saia de onde vocês estão e avisem todos, tá bom? Pelo amor de Deus. Porque não é um bom sinal mesmo. Eu acho que esse Mothman é o que aparece no Fallout, né? Tem um criptídeo que aparece no Fallout novo lá no 76. Novo não, né? Já tem uns anos. Eu acho que é o Mothman. É interessante o conceito, mas é improvável, né, gente? Grace. Grace? Grace, ou Cinzentos, foram uma das Aliens. primeiras representações de vida extraterrestre. Por conta do encobrimento de casos e relatos e materiais não oficiais, é difícil dizer se essas criaturas realmente existem. E se existem, não se sabe ao certo o motivo de sua vinda para a Terra. Há muitas teorias que variam de apenas curiosidade até atos muito violentos. A maioria são de abdução de pessoas e ou animais para pesquisa. A grande questão é que a sua existência continuará sendo um mistério, até esses romperem as Caraca. barreiras de comunicação com a humanidade. Doideira, né, cara? Eu nunca reagi a coisas de aliens aqui e tudo mais no canal, só nos vídeos de ciência que eu já conversei um pouco sobre isso. Cara, assim, a minha crença atual é que, tipo assim, existe vida provavelmente fora da Terra, mas vida que não é, tipo assim, inteligente, tá ligado? Vida, tipo assim, animais. Animais eu acho que existem em outros planetas, em tantos planetas no universo, com certeza existem animais e coisas assim, tá ligado? Criaturas que não são só, tipo, células e bactérias e, tá ligado? Coisas grandes, assim, eu acho que tem, mano, no universo. Não é possível, tá ligado? É muito grande. Agora, ser inteligente é mais difícil, né, mano? E se existem, eu acho muito provável que eles cheguem até a Terra. É questão de probabilidade, né, mano? Mas se eles vierem. Mas também, tipo assim, do mesmo jeito que eu falo isso, eu, eu deixo aquele, tipo assim. Que nem eu falei, mano, não sou teorista da conspiração, mas, tipo assim. Que nem, assim, por exemplo, não tem teoria da Floresta Negra, não tem tanta coisa assim. Eu mantenho 5% ainda, uma porcentagem no meu cérebro de mente aberta para existir realmente visitas de aliens e tudo mais. Porque, tipo assim, eu acho que a gente tem que, sei lá, né, mano? Tipo assim, tá ligado? Não sei, mano. E se existir, né, cara? E se existir? Verme da Mongólia. Essa é uma minhoca de Caraca, 2 é, metros tão é o venenosa filme Duna? que só de tocá-la já mataria uma pessoa. Ah, Histórias dizem que tinha a capacidade de soltar um ácido corrosivo e disparos elétricos. Era totalmente uou! vermelha e supostamente seria Caraca! encontrada por nômades no deserto de Gobi, na Mongólia. Ninguém sabe exatamente o que o verme é, por conta do local que vive, que é Nossa, imenso. que O horror. deserto é o quinto maior do mundo, e por seus primeiros avistamentos datarem de mais de 1000 anos. Doido isso, né? Caramba. Não sei o que pensar sobre ela, só sei que é muito nojento e eu não gostaria de encontrar ela pelo meu caminho. Horror de Enfield. Uma criatura não identificada foi Nossa, vista na cidade de mesmo nome no estado de Illinois, nos States. Os Estados Unidos é cheio de bicho é sinistro, mano. impressionante, né? Caraca, é verdade, né? Como tem criptídeos nos Estados Unidos, né? Descrito como um monstro de 3 pernas com a pele cinza, garras e olhos vermelhos. Os relatos desse monstro parecem muito histórias de terror. E o Nossa, mas que ser. Porra, que ser terrível, né, cara? Que é isso, gente? Como isso funciona? primeiro caso foi de um morador que estava ouvindo arranhões na porta. Caraca, Ele foi cara, ver o como que que era, ele. Eu não acreditando tô ser entendendo nada desse algum bicho. bicho do lugar. E foi aí que ele ficou cara a cara com o monstro e atirou nele. Mas é meio estranho, porque depois de mais alguns relatos o bicho nunca mais apareceu.
Ok, né? Deve ter sido confundido com um cervo, né? É isso que o cara. Sempre tem um cara no filme de terror que fala isso, né? Aquele cara piadista, que é sempre o primeiro a ir de arrasta, né, mano? O cara que fala. Não, ele confundiu isso com um alce, sei lá, né? Monstro de Flatwoods. Outro bicho de West Virginia. A sua Uou! aparência é Cara, descrita como um esse com certeza apareceu naquele iceberg que eu reagi, só que eu não me lembro a história dele, porque ele tá até na thumb. Se eu não me engano, é ele que tá na thumb lá do vídeo do Semideus que eu reagi há milhões de anos atrás. Só que eu realmente não me lembro da história ser dele. que usa um traje robótico, acreditando ser um extraterrestre. A origem desse monstro é incerta. Moradores relatavam sua chegada como uma luz que pousava na Terra e sua silhueta era formada por uma sombra. Depois foi concluído que essa luz foi confundida com um meteoro e que a criatura em si era uma coruja. Ah, com meteoro? Muitas fofocas e Ah, interesses de pior, pessoas cara, pior que realmente, tipo assim, uma coruja seria uma boa explicação pelo formato e tudo mais, e até porque o, tipo assim, reflete o olho, né, mano? querendo aparecer para que a existência do monstro fosse desmentida, resultando em várias informações falsas e distorcidas. Isso daí também é muito difícil, né, gente? Isso daí, vida extraterrestre, mas eu acabei de dar minha opinião, então acho que você é mais ou menos serve pra mesma aí, eu acho, tá ligado? É, deve ter sido confusão com alguma coisa, com luz e tudo mais, né? Globster. Lobster. Massas orgânicas que encalhavam nas costas dos oceanos. Essas carcaças de provavelmente animais apresentavam características Você ouviu falar sobre isso em algum lugar também, distintas em mano? suas Eu lembro. aparições. Alguns possuindo ossos, outros tentáculos. Muitos foram registrados como povos gigantes. Depois foram identificados Cara, como isso. carcaças apodrecidas Nossa, cara, imagine você andar na praia e encontrar uma parada dessa. Deus me livre. Eu saia correndo, cadê? Achar uma massa de carne, assim, cada coisa, né, cara? de baleias e Meu tubarões. Deus. Há casos que alguns globsters demoraram para serem analisados, e isso não seria mais possível devido ao alto estado de decomposição. Cara, isso aqui parece uma cobra, ó. Tem até o olho e o corpo, ó. Sapo Isso existe mesmo, né, gente? Fica muito bizarro. Se eu achasse, Deus me livre. de Loveland. Esse sapo do folclore de Ohio Caraca, ganhou o notoriedade em tamanho dele. 1972, quando o policial Ray Que Shocker afirmou doideira. ter se deparado com um homem-sapo. O policial estava dirigindo O que vocês fariam se encontrassem, estivessem andando de boa de noite e encontrassem um homem-sapo na frente de vocês? quando o monstro passou pela estrada e foi vista por ele iluminada pelos faróis do carro. O policial disse que o bicho se abaixou como um sapo e depois ficou ereto, se dirigindo a um rio. Semanas depois, um outro policial chamado Mark Matthews disse também ter visto um animal parecido. Matthews atirou no bicho e o colocou no seu porta-malas, Ah, e mostrou a Ray que na verdade era uma iguana de cerca de 1,20 m de comprimento. nossa, Estava mas. sem a Meu Deus do céu, cara. Não é possível que o cara fez uma confusão dessa. Confundiu uma iguana com um homem-sapo gigante, cara. cauda. Ray afirmou que esse era um animal que viu anteriormente. Matthews supôs que o animal era de Ah. estimação e fugiu ou foi solto por ter crescido muito. A história caiu na boca do povo e se popularizou mais tarde. Caraca, que doideira essa história, hein? Pelo amor de Deus, cara. Sem comentários, né? O cara confundiu uma iguana com um homem-sapo. Reptilianos. Hum. Esses seres híbridos de Seria Vani Reage um reptiliano? humano com lagarto Ó, ó, são Ai! Você viu? Devo ser mesmo, tô até me confundindo minhas palavras, gente. Você viu? Dá aquele foco assim no olho agora, pam, com uma música assim, daí eu tô torcendo o olho. Você já deve ter visto esse tipo de vídeo, provando que não sei quem é um reptiliano. Só que se eu fosse um reptiliano também, eu dificilmente falaria pra vocês. Ou eu tô usando uma psicologia reversa agora. comumente Fiquem espertos. retratados em obras de ficção científica Caraca, tem até o vilão do Homem-Aranha. e teorias da conspiração. A Lagarto. teoria mais famosa é que eles são uma raça de outro planeta, disfarçados de humanos que controlam o mundo por poder político e influência. Por serem ligados a uma conspiração global, Mark Obama, várias figuras tá ligado? famosas já foram Por que eu ia citar? Por que eu ia citar? Nossa, Rainha Elizabeth. relacionadas aos reptilianos ou estão sendo controlados por eles. Eu acho que o Mark Zuckerberg é outro tipo de criatura, cara. Muito. Eu acho que um reptiliano não. Ele não é um reptiliano, cara. Eu conheço reptilianos, ele não é. Wendigo. Wendigo. O Wendigo é uma criatura do norte dos Estados Unidos e Canadá. É descrito como um monstro que devora homens, ou um espírito que possui um humano o tornando em uma aberração. Seu nome é derivado de um termo psiquiátrico, relacionado a práticas canibais. Ah, cara. Dragão. O Wendigo é
sei lá, né, mano? É um ser bem bizarro aí e tudo mais. Sei lá, né? Eu não gostaria de encontrar um mendigo, eu acho, mas, né, cara. É que é um iceberg de criptídeos, então eu não sei se eu deveria falar, tipo, a probabilidade de existir pra todos e tudo mais também. Só que, sei lá, tipo, o mendigo é um ser que é um ser bizarro. Legal. Tem hora que eu sou assim, né, cara? Tem hora que eu começo a falar uma coisa, eu me confundo, daí eu tento me resolver e eu me confundo mais ainda. Daí eu tenho que chegar uma hora e simplesmente deixar o assunto morrer, né, cara? Eu não consigo, tem hora que eu quero comentar mais, só que eu não sei o que comentar, cara. Porra, Esses caras não podiam estar de fora. dragões. Provavelmente uns dos primeiros mitos a serem criados pela humanidade. Eram animais gigantescos, fortes, rápidos e que podiam voar e soltar fogo pela boca. Não se sabe ao certo a origem desses seres e de que região se originaram, mas suas representações datam de mais de 40 mil anos antes de Cristo. Cara, isso é São muito presentes em estranho. diversas mitologias e sua simbologia varia muito dependendo da cultura. Boa parte das explicações biológicas ligam os dragões a grandes répteis ou serpentes, e desde sempre fósseis que adotavam as características deles são encontrados. Acontece o seguinte: os dragões Então, eu vou esperar a explicação dele primeiro, daí eu vou falar a minha visão. são ligados a criaturas mitológicas ou simbologia de alguma região. Porém, há espécies vivas hoje em dia que são consideradas e têm nomes de dragão, como o próprio dragão Ah, de dragão de Komodo, já Komodo. vou falar dele, o lagarto tatu e alguns cavalos marinhos. No decorrer dos anos, houveram diversas Cara, tentativas só que, putz. de falsamente provar a existência dessas criaturas, mas isso não atrapalhou o fato de que os dragões já existiram algum dia. Assim, cara, é que nem eu falei num algum vídeo esses tempos atrás, eu tava falando, passou sobre dragões também. E tipo assim, mano, a opinião que eu tenho é a mesma, cara. Provavelmente, o provável é que eles viam fósseis e tudo mais de dinossauro. Só que, cara, é muito estranho, assim, né, cara, pensar que o dragão ele tá presente em tantas culturas pelo mundo, assim, de forma independente, né? Isso é muito doido de pensar. Só que a probabilidade, que nem eu falei, né, mano, é que os caras viam aqueles fósseis de dragão e tudo mais, e que eles viam aquilo lá e, tipo, achavam que eram. Não, eu falei fósseis de dragão, viam aqueles fósseis de dinossauro, gente. Viam aqueles fósseis de dinossauro e confundiam com dragão, mano. Daí tem até na Europa, tem uns lugares que você vai lá e tem lá. Até hoje, tipo assim, hoje em dia é óbvio que eles não acreditam que é um fóssil de dragão. Mas você vai lá e tá lá, escrito lá, fóssil de dragão, tá ligado? Tem uma cidade que tem isso, eu não sei qual, mano. Eu já ouvi falar uma vez. Porque os caras antigamente da Idade Média achavam que eram dragões, né? Deveria ser. Eu tenho esse pensamento às vezes, tipo assim, como deveria ser você estar lá na Idade Média, ser convidado pra ir ver um fóssil de dragão, você olhar aquele fóssil e você acreditar piamente que é de fato um dragão, né? Deveria ser uma parada bem assim, assustadora, né? Também. Só que deveria ser algo. O mundo era um pouco mais mágico, de certo sentido, né? Não no bom, tipo assim, não no bom sentido, que eu sei que o mundo daquela época era muito, muito bizarro, né? Muito dark, muito cheio de coisas terríveis, né, gente? Só que eu digo que o mundo era, ele, por mais que as criaturas não existissem, ele era mais fantástico de certa forma. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Tipo, porque as pessoas acreditavam, né, mano, que aquilo existia. Muito doido, né? Fantasma. Por Uh, mais que estejam ligados diretamente a seres que foram vivos e ao mundo dos mortos, o termo fantasma também é aplicado a coisas inanimadas. São caracterizados por os sombras fantasmas do GTA. ou pela forma que tinham quando em vida, mas desprovidos de qualquer matéria física. As origens desses seres datam desde a pré-história, quando desenhos em cavernas eram feitos provavelmente mostrando reverências aos espíritos. Esses seres são conhecidos desde sempre e foram imortalizados em diversas culturas. Cara, fantasma vai muito da fé da pessoa e tudo mais, que envolve muito pós-vida e tudo mais, né? Hoje, cara, sei lá, né, cara, eu tenho uma opinião meio dividida, eu não sei, mano, porque, tipo assim, do mesmo jeito que eu acho que depende do horário do dia, né, cara, eu acho que se for meio-dia eu vou falar que eu não acredito em fantasma, e daí meia-noite eu fico com medo de fantasma, então é meio doido tudo que eu tenho. Mas, cara, assim, eu acho que se eu tenho medo é porque eu mais acredito do que desacredito, né, eu acho que, sei lá, podem ouvir espíritos e tudo mais, lugares que tem espíritos, sei lá, mano, eu acho que eu acredito nessas coisas hoje em dia, não sei. Dê a opinião de vocês aí também. Dê a opinião de vocês sobre todos os tópicos, que é sempre legal da gente discutir, tá bom? Ah, sei lá, mano, eu acho que hoje eu tô mais pra acreditar do que pra desacreditar que existem espíritos. Não sei se espíritos vingativos exatamente, mas espíritos, tá ligado? Sei lá.
Gigantes. Acho que são tantos relatos, né, cara? Tantos relatos, tantas coisas que eu já vi aqui no canal, por exemplo, que eu começo a ficar meio mais acreditando, né? Enfim, vambora. Gigantes. Esses humanoides são retratados em várias culturas e lendas, sendo humanos de grande estatura. São citados na Bíblia no livro de Gênesis, onde surgiram quando anjos caídos tomaram posse de humanas na terra Gigantes Skeleton. como esposas e geraram filhos, Nossa, caraca, se fosse o real, nascendo assim os gigantes. Golias provavelmente foi o mais último famoso. descendente dos gigantes. Ele tinha cerca de 3 metros de altura e foi morto por Davi, que atirou nele uma pedra e depois cortou sua cabeça, botando os filisteus para correr. Eu não vou falar muito sobre essa parte religiosa e tudo mais, aí vai de cada um. Só que também, outra coisa que também na Idade Média e tudo mais, tinha muito também, era ossos, os caras também usarem ossos, não só de dinossauros, mas aqueles grandes mamíferos que tinham antigamente, tipo mamute e tudo mais. Tipo, ele pegava aquele ossão gigante, assim, que não tinha muito. Cara, que não dizia assim de qual animal era muito, e parecia ali com o osso de uma perna, de uma pessoa e tudo mais, e era gigante. Os caras falavam que também que poderia ser um osso de gigante e tudo mais, seria uma explicação aí pra da onde vem o mito de gigante. Só que o mito de gigantes parece também ser uma parada mais fácil de se pensar, é basicamente um humano grande, né? Tipo assim, eu acho que todo mundo já teve essa curiosidade, pô, qual tamanho seria o mais. Quanto, quanto seria possível um humano crescer, né? Qual que seria o limite da altura de um ser humano, né? Então, tipo assim, eu acho que isso tá sempre na curiosidade do ser humano, esse tipo de coisa, e acaba gerando esse tipo de história, né? Tudo mais. Enfim. Só que nem, mano, o Goliath tinha cerca de 3 metros. O ser humano que mais alto da história lá, que nem eu falei, acho que ele tinha 2,74. Não seria considerado um gigante pela medida? Qual seria a medida para um gigante? Entendeu? Não sei, acima de 3 metros talvez fosse a medida? Será que seria possível um humano ter 3 metros de altura? Não sei. Não faço ideia, mas fico curioso. Camada 2? Eu não vou olhar. Tô gostando dessa trilha sonora. Eu gosto de ver vídeos de iceberg que são bem relaxantes pra mim também. Além de exercitar a minha mente, que eu tento raciocinar sobre todos aqui, tento pensar um pouco sobre, pelo menos, tipo assim, mesmo os que são, claro, muito difícil de existirem, eu tento pensar como seria a existência deles se existissem, né? Então, tipo, tento pensar na existência deles se existissem. Isso não fez muito sentido. Mas eu tento pensar assim, tá ligado? E se eles existissem? O que isso implicaria no mundo e tudo mais? Sei lá. Só que, enfim, tá muito legal o iceberg, tá muito maneiro. Sei lá, mano. Se puderem, se chegarem até aqui, deixa um like, se inscreva no canal. Estamos quase na metade do vídeo também. Eu sempre esqueço de pedir isso, então eu já vou pedir agora, porque se eu deixar pra depois, eu vou esquecer. Bora. Unicórnio. Unicórnio. Unicórnio é um animal, geralmente um cavalo, com um único chifre na cabeça gerado de forma natural. Animais que De têm o onde seu será que veio a história dos unicórnios? Será que é da Grécia? outro chifre quebrado ou que não nasceu normalmente não é considerado um unicórnio. É possível que o que deu origem ao mito dos unicórnios foi uma espécie de rinoceronte pré-histórico, e os Ah, próprios eu já ouvi rinocerontes falar. atuais seriam considerados unicórnios por terem a característica de um único chifre no centro da cabeça. É, sim, Várias de fato, né? O unicórnio basicamente é um chifre, né? expectativas e tentativas de encontrar esse animal foram feitas ao longo dos anos, mas também foram sumindo com o tempo. E estudiosos dizem que os unicórnios se escondem em vários lugares até por conta das lendas que os rodeiam. As lendas dizem que os unicórnios tinham mais afinidade com donzelas virgens por representar a pureza. E no fim, os unicórnios ainda não foram descobertos e é reforçada a ideia de que eles são confundidos com rinocerontes ou animais Não, com pô. Assim, cara, eu acho que. Eu não sei de onde surgem essas histórias e tudo mais, mas eu acho muito difícil uma pessoa confundir um rinoceronte com um unicórnio, tá ligado? Sei lá, mano, eu acho que a explicação é outra pra isso. É, tipo assim, a pessoa não vai olhar um rinoceronte ali e achar que é um unicórnio e tudo mais. Eu acho que o unicórnio tem uma imagem bem. A pessoa já tem uma ideia boa do que seria um unicórnio e tudo mais. Mas é um ser mágico, né, cara? Eu acho que não vai aparecer pra todas as pessoas mesmo. Mas é óbvio, eu não tô falando que eu acredito na história do unicórnio. Eu tô falando que, tipo assim, eu acho que. Sei lá, mano, eu acho que deve ter. Eu fico curioso de saber qual é a explicação da criação do unicórnio mesmo. Tipo assim, eu entendo essa inspiração
no rinoceronte e tudo mais, mas eu acho que não é o suficiente pra mim, tá ligado? Com deformação nos chifres. Ah, eu ia falar que o vídeo tá muito maneiro, mano. Eu não sei se falei isso aquela hora ali, mas tá muito legal o vídeo mesmo. Tô me divertindo bastante. Os vídeos do Dio Maguenta são muito legais, né? E é apenas o terceiro que eu tô trazendo dele. Posso trazer bem mais pra vocês, se vocês curtirem, tá bom? Vampiro. Vampiro Interessante. é o termo que define seres que se alimentam de energia vital, na maioria das vezes sangue. Apesar de o que se conhece como vampiro ser milenar, o termo se popularizou por volta do século XVIII, quando histórias sobre vampiros foram surgindo em alguns lugares da Europa. Mas foi o conto de Drácula que criou a imagem do que conhecemos como vampiro, sendo os vampiros imortalizados na mídia, aparecendo em livros, filmes e afins. Na maioria das vezes que são representados, os vampiros são seres com capacidades físicas sobre-humanas, e os métodos para matar eles são com itens religiosos purificadores. Uma explicação para a geração de um vampiro seria o processo do corpo, entre aspas, se negar a se decompor após a morte. E os vampiros são associados como criaturas da noite e das trevas. Ironicamente, morcegos, que são seres noturnos, também compartilham esses traços, né? Hoje em dia a existência dos Interessante isso. vampiros é desmentida, mas mesmo assim incerta por conta de vários casos de vampirismo que surgem pelos anos. Como um dos mais famosos de Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue, que por sua vez era uma parente distante de Vlad III, né, o homem que serviu de É, o inspiração do Conde Drácula, né? Drácula. E essa inspiração também é marcada pela crueldade e brutalidade que Vlad tinha contra seus inimigos na época. Aliás, uma coisa que São também mar... eu tava pensando esses dias nisso, porque eu tenho um país que eu gostaria muito de visitar um dia é a Romênia, né, mano? Eu gostaria, eu acho muito bonito, tipo assim, queria visitar lá o castelo do Vlad, tem outro, tem aquele castelo de Peles, não sei se já ouviram falar, não é aquele feito de peles, de um, tipo Peles, o nome do castelo é Castelo de Peles, pesquisem aí que vocês vão achar ele bem maneiro também. É um país interessante para se, que eu imagino para se viajar um dia com turismo alternativo, assim. E eu tava olhando coisas e tudo mais, e eu fiquei pensando, né, cara, eu acho essa aparência do Vlad aqui, do Drácula original, entre aspas, muito mais, tipo assim, interessante do que a aparência do Drácula atual, sabe? Sei lá, um. Talvez o Nosferatu tenha uma aparência mais maneira. Só que eu gostaria de ver um filme do Drácula com o cara tendo tipo, esse bigodão, esse cabelão do Vlad, tá ligado? Eu acho que seria maneiro, cara, se os caras fizessem um filme assim. Porque eu acho essa aparência dele bem assustadora. marcada Se olhar, esse cara era muito macabro, né, pela cara? crueldade e brutalidade que Vlad tinha contra seus inimigos na época. Sei lá, eu acho que seria interessante um filme contando a história dele. Poderia ter poderes sobrenaturais e tudo mais. Só que sendo ele com as características dele, assim, tá ligado? Eu acho que seria interessante. Enfim, e sobre vampiros, mano. É assim, né, cara? É óbvio que eu não vou falar que eu acredito em vampiros, né? Óbvio que eu não acredito, né, gente? Mas se fosse uma explicação plausível para os vampiros existirem, seria que eles não se revelam, né, cara? É óbvio, eles estão infiltrados na sociedade aí e não se revelam. É óbvio que eu não acredito nisso, né, gente? Mas seria uma explicação para isso, né? A única explicação para isso, né? Sereias. Até porque um vampiro, em tese, tipo assim, é um ser humano, assim, tá ligado? De aparência. Então, tipo assim, ele consegue se passar por um ser humano, né? Enfim, sereia. Sereias são criaturas aquáticas com parte de cima de seu corpo de humano e a de baixo sendo uma cauda de peixe, poderem enxergar no escuro e nadarem a velocidades altíssimas, além de serem conscientes. Elas aparecem em folclore e contos de inúmeras culturas, principalmente em povos localizados em áreas próximas do mar. Cara, Elas enfeitiçavam os homens e os afogavam levando ao fundo do mar. Tem uns relatos de avistamentos interessantes das sereias, se liga. Em cara, 1493, tipo assim, eu acho que a sereia, mano, eu não tô me aguentando, eu preciso já falar. É tipo assim, a sereia eu acho que é muito uma. Os caras estavam lá tanto tempo no mar, né, cara? Os caras ficavam lá, tipo, meses e meses no mar. O cara começava a ver umas miragens e tudo mais, eu acho, né? O cara começou a endoidar, eu não consigo nem imaginar, tipo, o que seria fazer uma viagem dessa época. Ficar meses e meses num barco cheio de um monte de cara fedido lá. Imagine, gente, o que devia ser trabalhando o dia inteiro. Ai. Não era fácil não essa época, cara. E os caras começavam a endoidar com o tempo, né, mano? Pra quem viu o Farol, o cara tem até visões de uma sereia lá e tudo mais. Não é spoiler do filme, que isso daí já começa bem no início do filme. Então, tipo assim, eu acho que era mais ou menos isso, o conceito de sereia, tá ligado?
Cristóvão Colombo navegando afirmou ter visto 3 coisas com aparência de mulher que pularam da água. Mais tarde, o próprio Cara, mas isso é interessante pra caramba, esses relatos, né? Não dá pirata pra Barba negar. Negra instruiu sua tripulação em várias viagens a se afastarem de águas determinadas, por conta de medo de se encontrarem com sereias que ele e alguns de seus homens afirmaram terem visto. Isso aí caiu na boca do povo e vários marinheiros e piratas acreditavam que as sereias traziam má sorte e iriam pegar seu ouro e afundá-los no mar, né? Atualmente, cientistas afirmam que sereias eram de fato um mito, pois é impossível um ser compartilhar as características de metade mulher e metade peixe, por serem muito incompatíveis. Mas não há explicações para casos de supostas sereias terem sido encontradas em águas que alguns animais marinhos não habitam. Ah, mas é curioso esses relatos, né, cara? Mas que eu nem eu falei, eu acho que a explicação mais plausível pra isso é que os caras ficavam meio loucos, começavam a ter miragem, ver coisas e tudo mais, alucinação. Eu acho que seria uma boa explicação pra esse tópico. Mas, sei lá, mano, é interessante esses relatos, né? Eu não vou negar que são bem interessantes. Aru. Ah, Em 1925, o Dr. Ernest caraca. Bartels estava explorando uma cachoeira nos arredores das montanhas Salek, na Indonésia. Nisso, um morcego gigante passou por cima dele. É descrito como um grande morcego de 3 metros, com suas asas Uou! tendo um comprimento de 8 metros. Quase não há registros ou provas dessa criatura, sendo mais associada a um fóssil vivo. Caraca, isso sim seria um ser terrível, né, cara? Que loucura. Olha que doido, né? Isso aqui é uma coisa dos morcegos que você aprende aí com biologia, né, cara? Que é muito louco. Aqui a asa dele é os dedos, né, cara? Olha Imagina isso daqui, cara. Deus me livre, sai fora. Imagina você tá andando por aí, acha um morcego gigante de 3 metros. Se aqueles morcegos da Austrália lá já dão medo, um morcego do tamanho de uma raposa lá. Ou Deus me alguns livre. tipos de coruja. Rods. A maior questão sobre os Rods é o que de fato eles são. Essas criaturas voadoras não podem ser vistas a olho nu Voadoras. e só podem ser vistas por câmeras. Uou! Inclusive, há Que, diversas fotos e filmagens dessas criaturas por aí e são encontrados que loucura! até hoje. São classificados como criaturas atmosféricas, seres capazes de voar sem asas. Descobertos na década de 1990, pessoas notaram em filmes e fotos coisas estranhas se movendo muito rapidamente, sendo quase imperceptíveis nos materiais. Seu aspecto borrado se dá por conta do efeito de ventoinhas em movimento, que dá essa impressão de que talvez eles sejam feitos de algum material transparente ou algo assim. Muitos céticos tentam desmentir falando que os rods são insetos, mas isso não explica Cara, pô, aquilo ali que eu vi na câmera não é inseto, não, suas cara. aparições em Era um lugares com rod. temperatura baixíssima. Nossa, mas é assim, falando sério, cara, é interessante, né? Isso. Não sei, tipo assim, a que ponto isso é real, isso é mentira e tudo mais. Mas são seres bem bizarros, né? Enfim. O The Bloop é aquele ser do fundo do mar, né? Não. Bloop. Em 1997, foi detectado um som debaixo d'água de extrema baixa frequência ao sul do Oceano Pacífico. Ó, o som. A princípio acreditava-se Nossa, cara, olha que loucura o tamanho dela, mas é. que era um som gerado pela quebra ou de grandes blocos de gelo ou icebergs se fragmentando. Porém, foi discutido que o padrão sonoro seria de origem animal, sendo parecido com o som emitido pelas baleias azuis, que é a maior espécie de animal já registrada. Esse som seria emitido por um bicho de quase 80 metros, e Nossa. até hoje não se Cara, sabe mas a como é que eles chegaram nessa estimativa de 80 metros? Que eu tava pensando que não pode ser sei lá, mano, uma espécie de baleia e tudo mais, é porque é um som muito, muito grande, né? Por isso eles fizeram essa estimativa. forma exata do que provocou esse som, apenas imagens ilustrativas. Ah, cara, sei lá, esse daí era um que eu queria muito, muito que existisse de fato, que eu acho que seria super maneiro se existissem criaturas gigantescas assim no fundo do mar. Provavelmente não, tipo assim, não existe, mas que nem eu falei no iceberg do fundo do mar, lá e tudo mais que eu fiz uma vez. Tipo assim, se tem um lugar, cara, que ainda eu tenho esperança de existirem seres, animais muito, animais gigantes, animais, é, criaturas diferentes, assim, e tudo mais, é no fundo do mar. Tipo, na Terra, aqui, na Terra, na superfície, óbvio, tudo é na Terra. Na superfície eu acho improvável a gente achar, tipo, mais um animal grande, assim, tá ligado? Grande eu digo, tipo, um animal grande, tá ligado? Tipo assim, tem novas espécies de sapos e coisas, mas eu digo uma nova espécie, sei lá, de urso, uma nova espécie de leão, tá ligado? Isso daí
infelizmente eu acho que a gente não vai mais achar. Agora, criaturas tipo um novo tipo de tubarão, um novo tipo de baleia e tudo mais, acho que isso daí, cara, a gente ainda pode acreditar de existir lá no fundão do mar, né? Por que não? Um lugar tão pouco explorado. Agora, um tão grande igual o The Bloop eu acho improvável, né? Mas queria muito que existisse, seria muito interessante. Macaco de Lois. Um geologista suíço chamado François de Lois conduziu uma expedição nos anos de 1917 e 1920 em busca de petróleo em uma área entre a Colômbia e a Venezuela. A expedição foi um fracasso devido a doenças que alguns sofreram e pequenos confrontos com nativos da região. De 20 pessoas, apenas 4 sobreviveram. E num de seus últimos relatórios, Delois afirmou que ele e seu grupo foram encontrados por 2 seres raivosos, um macho e uma fêmea. Primeiro atiraram na fêmea que morreu, em seguida o macho fugiu. Eles perceberam que aquele era uma espécie de macaco desconhecido. Eles então colocaram seu corpo em uma caixa e tiraram uma foto. Mais tarde essa foto foi publicada. Isso é uma foto que eu tô vendo, tô achando que é um desenho. Caraca, será que é real isso mesmo? Não identificada seria considerada uma espécie exótica se a fotografia não fosse modificada, desmentindo o macaco. Ok, porque, caramba, é uma... tá rank D também, né? Porque, cara, seria bem interessante, né? Delois e mostrando que este na verdade era Parecia ser um animal bem um grande. tipo de macaco-aranha que teve seu rabo cortado. Sacanagem, tá louco. Enfim. Só uma sacanagem. Tem muita falsificação, né, cara? Esse é o problema dos criptídeos. Tem muitas coisas que são falsificações. São gente querendo criar seres e tudo mais pra vender, né? Vender ser um animal empalhado, sei lá, tá ligado? Tem muito disso. E isso só dificulta, né, a ciência de fato, né, cara? Você a criatura deixar de ser um criptídeo e se tornar um ser, tá ligado? Um animal, né? Que é conhecido da ciência. Dodô. Mas Dodô... Dodôs foram aves que viviam na ilha Maurício. Então, Dodô é um animal que existiu de fato, né? Sobrevivendo devido a não terem predadores naturais no local. Ele não conseguia voar e era praticamente inofensivo. Sua incapacidade de voar até influenciou em suas asas ficarem cada vez menores pela falta de uso. Ainda há controvérsia sobre como foi extinto, mas aqui tudo indica foi logo após ter descoberto por navegadores e caçado excessivamente para servir de alimento a marinheiros, sendo extinto cerca de 100 anos após ser descoberto. Bizarro, né, cara? É um dos casos assim mais podres da humanidade aí, esses casos de animais que foram extintos recentemente, né? E do Dodô eu acho que é o mais emblemático aí, né, cara? Porque é um ser que realmente totalmente pacífico, que vive em paz lá no lugar e tem que ir o podre do ser humano lá pra acabar com tudo, né? Meu Deus, né? Eu fico realmente revoltado, gente, com essas histórias de animais que foram extintos recentemente, assim, tá ligado? Que, tipo assim, cara, aqueles, tipo assim, o mamute e tudo mais, sei lá, né, cara, você ainda dá pra dizer que foi culpa do ser humano também, mas era o ser humano daquela época, tipo, o cara tinha que caçar pra sobreviver e tudo mais. Agora aqui não, né, cara, aqui já era ser humano moderno, né, e tudo mais, aí não dá, né, aí é coisa bizarra, só fico muito, muito, muito bravo mesmo. Indrid Cold. Indrid Cold, ou o Homem Sorridente, é uma figura humanoide, nomeado assim devido a sempre sorrir àqueles que o encontram. Eu já vi isso daí. É dito que ele tem a aparência de um humano, mas é mais associado a ser um alienígena. Foi visto pela primeira vez quando Martin e Jimmy em Nova Jersey viram perto a uma cerca um homem alto, usando uma roupa verde metálica, encarando eles com um sorriso de orelha a orelha, e os dois saíram correndo. Depois, naquele mesmo ano... Cara, fiquei assustado com isso, Deus me livre, que rosto bizarro. Eu achei que eu não era mais tão medroso. Ai, caraca. Outro homem chamado Woodrow Derenberger se encontrou com Indrid dessa vez usando um longo casaco preto. Derenberger disse que a figura parecia um homem normal de aproximadamente 35 anos, estampando um enorme sorriso no rosto e que falava sem mexer a boca. Ele se dirigiu ao homem por telepatia e que não queria machucá-lo, se apresentando como Indrid Cold. Derenberger deu uma entrevista falando sobre o caso e disse que o homem o abordou de forma educada e amigável, mas não conseguia acreditar no que via, pois o homem falava dentro de sua mente e não proferindo palavras. Caraca, gente, Deus me livre. Isso daí, cara, sabe, tá me lembrando muito um Mandela Catálogo, um Vita Carnes da vida, um ser alienígena, um ser, sei lá, cara, das sombras aí que tá se passando por ser humano, tá ligado? Ai, isso me dá muito arrepio, me dá muito medo. Mamute. Um mamute Uma espécie de elefante pré-histórico. As suas presas de marfim podiam crescer até 5 metros
E é dito que o que gerou sua extinção foi a caça excessiva de humanos a esses animais, ou que eles não se adaptaram bem às mudanças de condições climáticas mais quentes, devido à sua grande massa e pelagem. Um pouco de cada, né, Não provavelmente. só isso, mas os locais que eles habitavam tiveram um grande aumento no nível do mar, dificultando ainda mais a sua sobrevivência. Mas que pena, né? Porque devia ser um animal. Porque era um animal. Eu falar porque era um animal faz parecer que eu vi um, né, cara? Tipo assim, porque deveria ser um animal é, fantástico, né? Deveria ser muito maneiro, né? Que pena, né? Que pena. Mas que nem eu falei, cara, aqui o ser humano foi desgraçado, foi tudo mais. Só que, cara, querendo ou não, nessa época aí era um homem das cavernas ainda e tudo mais. Era, tá ligado? O ser humano era mais, tipo assim, tava ali vivendo ali pra caçar e tudo mais. Tipo assim, ele nem plantava ainda, vivia disso, né? Agora, na época das navegações e tudo mais, não existe, né, cara? É, me deixa revoltado demais. Quem sabe um dia ressuscitem o mamute aí. Vocês são contra ou a favor de ressuscitar o mamute? Deixem nos comentários. Vários fósseis foram encontrados por aí, mas também restos de mamute congelados na Sibéria. E é discutida a possibilidade de reviver essa espécie com amostras de DNA. Eu tô pensando no futuro aqui já, rapaziada. Isso daí. Megalodon. Esse bichão aqui é foda. Megalodon foi a última espécie de linhagem de tubarões gigantes, que viveram há cerca de 16 milhões de anos. Ah, mano, outro animal, cara, é complicado você começar a ver essas coisas, porque esses animais, cara, pô, deve ser da hora, né, cara? Pô, imagine. Eu não gostaria de estar perto de um megalodon, né? Mas deveria ser um animal incrível também. Uma pena que não sobreviveu aos tempos atuais, né? Medindo até 18 metros de comprimento, um pouco menor que a baleia azul. Agora pensa, Nossa, se imagina o um super balão, um super tubarão gigante. Nossa, eu tô confundindo as palavras hoje, não sei o que tá acontecendo comigo. Estou ficando com a língua presa. tubarão branco que tem hoje em dia já é um monstro, imagina esse cara que tinha o dobro do tamanho. E o que se tem de evidências desses Nossa, cara, tubarões olha o tamanho do dente do. Nossa, são cara, fósseis de que dentes loucura. que, por seu tamanho, também estima a proporção do animal. No presente, acredita-se que eles ainda existam escondidos, Ah, mas é improvável já que as condições marítimas de hoje não são favoráveis e também não haveria formas de eles sobreviverem a níveis muito profundos. né, infelizmente a gente esquece. Megalodon hoje em dia não. Infelizmente não funfa, né, mano? Mas. Existiu, de fato. Se serve de consolo para as pessoas que defendem que o Megalodon existe, é que já existiu, né, mano? Não fique feliz porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Mokele Mbembe, um dos criptídeos mais famosos. O Mokele Mbembe se Não conheço. assemelha a um dinossauro que habita áreas pantanosas Tá lembrando do Lago Ness, né? do Congo. Se alimenta somente de plantas e já houve expedições à procura do animal sem sucesso. Mas por que um animal tão grande é tão difícil de ser achado? Levando em conta que o Mokele Mbembe não produz nenhum som e habita o rio Congo, um dos maiores rios do mundo e conhecido por sua grande profundidade. Nesse caso, podemos concluir que o Mokele Mbembe vive num lugar de difícil acesso e cheio de vida selvagem. Mas várias e várias pessoas próximas confirmaram sim terem visto o animal. Curioso esse caso, hein? Interessante. Enfim, maneiro. Ninguém. Ninguém? Circulava no Japão há um tempo um boato de um ser estranho habitando as águas na Antártica. São completamente brancos Caraca, esse daqui, porra. Esse daqui é engraçado, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Não dá pra levar muito a sério ele, e coitado. pessoas que alegaram avistar essa criatura reportaram que Cara, semelhavam esse daqui eu espero que nem exista de fato, porque isso aqui o cara parece estar até sofrendo por ser essa criatura, né, cara? Pelo amor a de Deus. humanos. Ai, coceira no Hoje nariz. em dia não há evidências sólidas para confirmar a existência dos Ningen. Membros de uma tripulação à procura de baleias avistaram a criatura, a confundindo com um submarino, mas ao se aproximarem perceberam que era um ser vivo desaparecendo para debaixo da água. Há rumores dizendo que o governo Ah, que mantém informações loucura isso, escondidas, cara. não sendo liberadas ao público ou para a mídia, e instruíram Ah, cara. pessoas que os viram a não revelarem informações. Tipo assim, isso daí é muito terra plana daí já, né? Porque, tipo, o governo não gostaria que você descobrisse esse ser, tá ligado? O que que esse ser tem aí de, tipo, de hostil pra humanidade, por assim dizer, tá Há ligado? várias explicações do que pode ser esse bicho, geralmente desmentido, sendo baleias ou blocos de gelo na água. Cara, eu imagino pela forma que ele possa ser só uma neve aí que vira uma bola e vai girando, sei lá, e os caras viram e acharam que era um ser vivo, porque esse daqui é realmente engraçado.
Bora. Próxima camada? Isso, camada 3. Caramba, essa camada foi bem interessante, né? A maioria eu não conhecia, fiquei bem feliz com isso. Conhecer essas coisas novas e tudo mais. Foi bem interessante. Tá sendo bem legal o iceberg, né? Vocês estão gostando também, gente? Deixa nos comentários aí. Sobre tudo, sobre todos os tópicos, tá bom? Que eu sempre leio. Não, quase li. Não vou mentir, eu li lobisomem. Lobisomem. Outro clássico aí, mano. Lobisomem é um humano com a capacidade de se transformar em lobo a hora que quiser ou sob influência de uma maldição. A transformação ocorre em noites de lua cheia. O Cara, bichão possui força e sentidos muito mais aguçados do que um humano e lobo comuns. O surgimento dessa criatura em histórias data desde a antiguidade, mas foi acreditando que eles existiam na Idade Média junto com as bruxas, sendo realizada caças a lobisomens em paralelo a caças bruxas, em acusações de licantropia ligados diretamente à bruxaria. Depois disso, a figura do lobisomem se tornou parte da modernidade e cultura pop, sempre aparecendo em várias mídias. Há um vírus chamado CPV, Lupin. cara, eu acho o lobisomem um conceito bem maneiro e eu acho que se bem feito numa história de terror ficaria bem legal, sabe? Um filme realmente que abordasse de forma séria um lobisomem. Eu acho um ser interessante. Só que, cara, o lobisomem, não vou mentir pra vocês, tem gente que acredita, cara. Vão pra uma cidade do interior aí e perguntem pras pessoas da cidade do interior se acreditam em lobisomem. Dado que eu vou dar pra vocês, a maioria acredita, mano, que o lobisomem acredita, que existe. No último trabalho que eu trabalhei, mano, no último trabalho que eu trabalhei, eu já tô bastante, aquela palavra difícil que eu não vou me lembrar, prolixo, é isso? Sei lá. No último trabalho que eu tive, tinha um moleque que trabalhava comigo, ele não era tão velho não, gente, acho que ele tinha uns 30 anos. Ele acreditava em lobisomem, ele falou assim, olha, cara, teve um caso de lobisomem lá em uma cidade aqui do Paraná, mas eu não vou lembrar qual. Eu lembro dele falando pra mim, tipo assim, não quis zoar o cara, né? Não falei nada, assim. Eu não acredito em lobisomem, né, gente? Só que eu não falei, né? Falei, caramba, cara, que loucura, é mesmo? Não sei o quê. Só que o cara, ele acreditava mesmo. E também, mano, a minha avó. Eu não sei se minha avó, que mora mais distante, acredita. Mas a minha avó, que infelizmente faleceu um tempo atrás, ela acreditava, mano. Ela acreditava que o lobisomem aparecia em tempo de quaresma, né? Que aquela época, quaresma aí, pra quem não é tão religioso, é aqueles 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum, né, mano? Diziam que essa época é a época de lobisomem. Também é uma coisa que minha mãe me contava quando eu era criança, né? A versão que chegou pra minha mãe é que o lobisomem era o sétimo filho do. Tipo assim, se você tivesse 7 filhos, o sétimo nascia como lobisomem, né? E se você tivesse 7 filhas, a sétima nascia como bruxa. Não sei se alguém já ouviu isso daí. Talvez uma versão modificada, ou eu tô falando uma versão modificada que eu já não me lembro mais. Mas algo assim. Interessante, né? Parvovírus, extremamente contagioso, é mais comum em É que a gente fala hoje, mas eu acho interessante falar essas coisas porque, que nem essas lendas e tudo mais que eu tô contando pra você, não é de hoje, mano. A pessoa acredita que isso daí é passado de pai pra filho, né, cara? Esse mesmo conto aí existe desde que o mundo é mundo, né? Isso é muito doido. cães e pode ser um causador de licantropia. Esse vírus é mortal e também afeta outros animais, tendo uma variação, afetando até seres humanos, infectando as células e afetando diretamente o DNA do animal. Atualmente não há forma de descontaminação, por ser muito contagioso e violento, sendo a única forma de manter um animal infectado saudável com vacinas e remédios. Vários casos de lobisomens aparecem desde sempre, inclusive aqui no Brasil com um recente até. Em outubro de 2020 surgiu um rumor de um lobisomem no Distrito Federal, mas esse aí já foi provado como fake. Não, tem muito, cara. Tem muito, rapaziada. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham aí caso de lobisomem. É uma coisa que realmente tem muito brasileiro que acredita, mano. E o brasileiro, tipo assim, tem. Cara, pergunta pros teus pais aí. Pros teus pais não, provavelmente seus pais não vão acreditar. Mas pergunta pros teus avós, mano. Se eles acreditam em lobisomem assim. Ou se pelo menos já acreditaram. Que é certeza, cara. Pelo menos algum deles vai acreditar ou já vai ter acreditado, cara. E se eles não acreditavam, os avós deles acreditavam, mano. Os avós não, os pais deles, né? Os teus bisavós. Doppelganger. Uou, interessante. Doppelganger é um sósia, uma cópia quase exata de uma pessoa, geralmente ligados em lendas a fenômenos paranormais e mau presságio. Vários relatos de pessoas que Cara, estavam Deus em me livre, isso daí é um conceito que me faz muito mal de pensar um ser que é exatamente igual a você. Já me dá um negócio só de pensar
Ainda mais se o cara conseguir ler teus pensamentos, tipo assim, não ler teus pensamentos, mas importar também teus pensamentos. Aí, Em meu dois Deus, lugares ao mesmo querer tempo tomar teu foram lugar. ocorrendo Por desde isso que Mandela Catálogo dá tanto medo, né, a mano? primeira vez que o termo surgiu, por volta de 1796. Esses relatos podem não ser verídicos, mas hoje, com o poder da internet, é possível usar sites que ajudam a achar o seu sósia. Bom exemplo de doppelganger. Fera de Exmoor. Por volta da década de 1980, um felino de grande porte foi responsável por ataques a ovelhas e centenas de animais em fazendas de Exmoor na Já Inglaterra. pararam pra pensar, na verdade, se o Vani Reage original era aquele antes de eu fazer a pausa, aquela pausa que eu fiz muito tempo atrás, que eu tive que ficar uns dias no hospital e tudo mais, eu fiquei quase 2 meses sem postar. E se o de antes era outro cara e o depois de ir pro hospital eu fui trocado por um doppelganger, né, cara? E na verdade, eu acho. Ó a loucura, mano. Eu acho que eu sou o verdadeiro, tá ligado? Mas eu sou, na verdade, um clone, né, cara? É descrito como um felino Agora eu vou ter uma crise existencial, cara. preto com olhos verdes de mais ou menos 1,5 m. Só que nessa área da Inglaterra, em Exmoor, não há felinos de grande porte. A fera de Exmoor seria um tipo de leopardo ou algo assim. Tanto que recentemente, em áreas rurais do Reino Unido, foram avistados grandes felinos cruzando os locais como leopardos, panteras e pumas. Pela fera possuir hábitos noturnos, é possível que seja uma mutação que se adaptou ao local. Almofadas de Interessante, isso daí é possível de ser verdade mesmo. Deixa o Kohank. Eu acho bem provável de ser certo também. esporos. Esses são fungos que emitem nuvens de esporos através de múltiplas reações. Caraca. Quase não tem material falando sobre esse tipo de fungo, pois existem milhares de fungos registrados e não registrados. A maioria são inofensivos, mas há alguns tipos que são terrivelmente tóxicos. Ok. Estranho, né, gente? Enfim. Não gostaria de passar perto disso. Besta de Gevidown. Besta de Gevaldan. Gevaldan. A besta de Gevaldan foi um animal ou grupo de animais Uou! Rank S, ok. responsável por dezenas de ataques ferozes e brutais na província de Gevaldan, uma província antiga da França. Descrito como um lobo maior do que o normal e que tinha uma enorme cauda, o monstro atacava as vítimas rasgando suas gargantas. Em 1765, o animal foi abatido por Antoine de Baltene Marquês. Ao identificar o animal, foi confirmado que aquela era a besta. Mais tarde naquele ano, um caçador chamado Jean Castel matou outro monstro com uma bala de prata, marcando o fim dos ataques. Que loucura isso. Qual será que será a explicação? Que nem eu falei, talvez seja um lobo que desenvolveu um gigantismo ali, uma parada, o cara ficou grandão, sei lá, né, mano? Pode ser a explicação, não sei qual seria. Ou é um lobo gigante mesmo do Game of Thrones, só pode. Garadiávolo. O Garadiávolo é uma criatura marinha Que desconhecida, isso? mencionada pela primeira vez no século Engraçado. XVI como carcaças deformadas de peixes. Porém, mais tarde, em 1974, Eu não consigo nem entender o que é esse ser que eu tô vendo na minha o tela. professor Alfredo Garcia Garamendi afirmou ter sido atacado pela criatura. Ele então publicou um livro falando Caraca. sobre o monstro, Meio alienígena, né? contendo fotos. As fotos foram confiscadas por agentes da CIA. Uou. No fim, foi confirmado que as fotos seriam de carcaças de arraia usadas em rituais de voodoo. E Ah, sei lá, né, mano? Bizarro, é estranho a CIA tá envolvido nisso, né? Isso que é bizarro. Enfim, sei lá, né, mano? E a TV? Teveu. E a Teveu, ou árvore comedora de homens, é uma planta carnívora que diz que vive na América Central e do Sul, em alguns lugares da Não! Estão em perigo. África e em alguns outros lugares do Oceano Índico, como na Indonésia. Ela se alimenta de insetos grandes, mas pode também devorar uma pessoa inteira. Não há registros dessa árvore, provavelmente sendo confundida por plantas muito grandes como a raflésia e a flor cadáver. Caraca, flor cadáver? Essa eu nunca tinha ouvido falar. Que doideira, né, cara? Existem plantas carnívoras, mas não existem árvores carnívoras. Curioso, né? Wonderlight. Wonderlights, ou luzes voadoras, são formas fantasmagóricas estranhas encontradas à noite por viajantes, geralmente em pântanos ou cemitérios. Não leve a sério as coisas que eu falo aqui, tá bom, gente? Eu falo muita coisa brincando. Pelo amor de Deus. Tem a aparência de um orbe de luz e se distanciam ou dispersam quando alguém chega perto, levando viajantes a caminhos mais seguros. Aparecem em praticamente qualquer lugar, e na Austrália tem um aviso em algumas áreas do interior, dizendo que ali tem várias ocorrências desses seres. Bestas Ok, estranho. Bestas atmosféricas. atmosféricas.
Me lembrou aquele outro lá que apareceu na câmera lá. Esse é um termo usado para definir criaturas que conseguem voar sem o uso de asas. De acordo com relatos de avistamentos, são seres vivos. Mesmo assim, são um mistério em várias áreas como biologia e ufologia. Seria porque, tipo, eles são mais leves que o ar? Caraca, que loucura esse tipo de ser, né? Interessante. Seus corpos são quase sólidos e às vezes parcialmente visíveis, sendo meio transparentes assim, tipo os rods. As bestas aparecem em incontáveis fotos, vídeos e etc. Também associados a serpentes e águas-vivas voadoras. E uma explicação para essas criaturas é que eles seriam seres vivos de baixa densidade. Sim, então, mais leves que o ar, né? Seria interessante se existisse mesmo. Acabou a camada? Acho que sim. Ok. Maneiro. Tô curioso com a última camada. Eles vão ter uns seres bem bizarros, que esse daqui já tá. A maioria eu não tô conhecendo, né? Nenhum dessa camada eu reconheci, né? Foi conhecido meu. Então, assim, tá sendo coisas bem diferentes, bem tópicos, bem obscuros. E o vídeo tem parte 2, né? É verdade. Eu tô esquecendo de. Eu não falei isso no vídeo inteiro. Como assim? Esse vídeo aqui é a parte 1, tem a parte 2, gente. Se vocês quiserem, eu trago. Que se já tá assim, nesse nível, os Cryptids agora, imagine na parte 2, né, mano? E a musiquinha tá como? Muito relaxante. É relaxante assistir um vídeo do Vani Reage também? Qual é a sensação que vocês sentem assistindo o Vani Reage? Fica aí a dúvida. Do Vani Reage. Não vou ler, mas tem um homem de terno ali na direita, né? É, tem. Será que são os homens de preto? Homens de preto. Aqui tem massa encefálica, rapaziada. Não adianta. Os Men in Black, ou Homens de Preto, são indivíduos misteriosos vestidos com ternos pretos, responsáveis por manter testemunhas de atividade extraterrestre ou paranormal em silêncio. Não só homens, mas também mulheres atuam dessa forma. Geralmente agem em duplas ou em trio e possuem um comportamento estranho, assim por dizer. O termo também é ligado a agentes do governo que trabalham em organizações secretas, Sim. ou em cargos do governo designados a ocultar informações sobre casos estranhos. Os MIB chegam a tomar ações extremas para manter o sigilo, como ameaçar, machucar. Cara, assim, os Homens de Preto é. Eu não sei se, tipo, coisas extraterrestres aí, eu acho que já é viajar demais, tá? Mas assim, que deve ter com certeza os caras lá, principalmente nos Estados Unidos, óbvio que é do que a gente tá falando aqui, que devem ser caras assim. Sei lá, mano, enviados do governo pra silenciar pessoas e tudo mais, sei lá, mano. Vai se duvidar que tenha mesmo, né, cara? Tipo, caras, pessoas que sabem de muita coisa interna do governo dos Estados Unidos lá, e daí os caras mandam esses homens de preto pra ir lá silenciar ela, sabe? Sei lá, mano, é a possibilidade que eu vejo pra essa lenda existir, né? Ou até eliminar pessoas que alegaram terem visto algo. Existem vários casos e até capturas de câmera de segurança dos MIB. Só que, tipo assim, que nem eu ia falar, capturas de câmera dos MIB, tá ligado? Só que, tipo assim, os MIB são literalmente dois caras de terno, tá ligado? E isso você vê em vários lugares, então não é uma evidência tão forte assim, né? Enfim. Teve Lula evidência forte eles usando o negócio, aí sim. Lula Colossal. Esse colossal. existe, né? Essas lulas gigantes habitam as profundezas do Oceano Antártico, e é o maior tipo de lula já conhecido. Antes de 1925, esse animal só era visto por marinheiros, e foi descoberta recentemente. Hoje em dia é uma das criaturas menos achadas do mundo. A aparição mais recente foi em 2007 por pescadores na Nova Zelândia, que fisgaram o bicho sem querer. Foi confirmado também que o porquê dessas lulas serem tão grandes é por conta de um processo que afeta criaturas que vivem em grandes profundidades. Então, ó, vocês viram? Pode ser que tenha outros seres gigantes no fundo do mar, porque esse mesmo apareceu em 2007, né, que é a última vez, tá ligado? O que que impede de ter outros seres gigantes lá embaixo no fundo do mar também? Eu mantenho essa esperança, cara. Eu mantenho essa esperança de ter outros seres interessantes, gigantes no fundo do mar ainda. Eu acho bem possível. Organismo 46B. Uou, agora virou SCP o negócio. Esse é um polvo gigante de 10 metros que diz habitar o lago Vostok, e foi supostamente encontrado por uma equipe russa de pesquisa. É dito que o polvo era inteligente e agressivo, capaz de liberar uma toxina na água para imobilizar suas Cara, presas. mas fala uma coisa, né? Polvos são animais interessantes pra caramba, né? Bem diferentes, né? É um animal muito, muito louco, né? A mais de 40 metros.
e que foi capaz de matar alguns pesquisadores. Caramba! Depois de lutarem contra o polvo, a equipe levou o bicho para a Rússia esperando serem condecorados pela descoberta. Mas na verdade o polvo foi confiscado pelo governo para ser usado como uma arma no futuro. O problema é que esse lago é submerso por uma camada de gelo de mais de 3.000 metros, então seria impossível os pesquisadores terem contato com a criatura. Mais tarde tudo isso foi desmentido e o canal Fábrica Caraca, que lugar doido esse Lago Vostok, né? Caramba! de Nubes até já fez um vídeo desmistificando o monstro. Ok. Tubarão Ciclope. Uma criatura extremamente rara foi encontrada em 2011 por um pescador. Esse existe, Um hein? tubarão com um único olho. O bicho foi estudado e Caraca, que apresentava uma interessante. anomalia que causa o crescimento de um único olho no animal. Essa condição faz com que o animal não consiga sobreviver por muito tempo, morrendo muito cedo. Primeiro acreditaram que isso era Que pena, né, cara? Coitado do bicho. Mas é. Por que será que ele não consegue sobreviver com esse olho só, né? Tipo assim. Estranho, né? Que loucura, né, cara? Mas que ser. É um ciclope mesmo, tem a cara de leão. só zoeira, Caraca, mas após alguns estudos a veracidade desse fenômeno foi confirmada. que loucura, né? Ornitorrinco. Engraçado isso. Enfim. Ah, o ornitorrinco. Com certeza um dos bichos mais esquisitos já encontrados. Na primeira vez que o ornitorrinco foi encontrado, acharam que era alguma zoação, mas hoje o animal é um ícone na Austrália, até aparecendo na moeda do país. O ornitorrinco possui um focinho em forma de bico e é um dos poucos mamíferos que bota ovos, sendo também o único de sua espécie. Apesar de visualmente o ornitorrinco não apresentar perigo, ele tem tipo uns ferrões nas patas que são muito venenosos. Cara, eu já vi bastante sobre ornitorrincos por algum motivo, e tipo assim, a primeira vez que foi levado um pra Europa, lá pros caras fazerem, tipo assim, foi levado um lá, quando chegou lá os caras achavam que tinha sido uma falsificação, que os caras tinham costurado o bico do pato tipo num castor, numa parada assim, cara. Muito bizarro de pensar, é porque é um ser realmente muito, muito, muito diferente de tudo que existe no mundo, né? Por isso que ele é tão legal, eu acho, e tão bonitinho. Ropen. Ropen é um suposto morcego gigante ou um pterossauro. Ropen é um suposto morcego gigante Falhas ou um técnicas. pterossauro vivo visto pela última vez em 1935. Ele produz uma luz de seu corpo para atrair peixes, que é a sua forma principal de alimentação. Alguns habitantes da Papua Nova Guiné disseram terem visto luzes voadoras que sumiam após 4 a 5 segundos. Os primeiros depoimentos da criatura eram meio exagerados por conta de seu tamanho. Depois foi debatido que o monstro na verdade tinha proporções menores, se assemelhando mais a morcegos da família Pterodidae. Bom, pela falta de material e evidências sobre o Ropen, pesquisadores perdem cada vez mais o interesse de tentar desvendá-lo e o monstro cai cada vez mais no esquecimento. Esse parece. Tem bem cara de confusão mesmo, esse daí, né? O dragão de Komodo. O dragão de Komodo é a Os maior animais mais legais que tem, né, cara? É muito, muito interessante. Olha a veia dele, que loucura, né? Que animal doido. espécie de lagarto atualmente. Ele é feroz e ataca suas presas usando as garras e a cauda. E sim, esse bicho é muito perigoso. Além de ser forte e rápido, o dragão infecta suas presas com toxinas paralisantes e bactérias letais presentes em sua saliva. Muito maneiro, né? Então das duas uma, ou a presa deita pela força do bicho, ou pelas infecções letais que causam vários efeitos como hipertensão e perda excessiva de sangue. Queria Mesmo ver sendo esse Queria ver um dragão de Komodo um dia. Parece um animal muito legal, né? lagartão e considerado até mesmo como um dragão, o dragão de Komodo está atualmente em risco de extinção, sendo protegido por instituições para manter sua espécie viva na natureza. Eles vivem numa área muito, muito, muito pequena, né? Isso que é tipo assim, a complicação além de tudo, né? E já são uma população pequena, né? Então, ainda mais com o ser humano lá sempre fazendo cagada, como sempre, coitado do bicho, né? Tsushinoko. E Tsushinoko é coisa uma do cobra Japão. lendária típica do Japão. Habita em Falou esse nome, já fica num ser de maldições e não sei o que, já fico com medo. profundezas de cavernas e produz um som parecido com um rato, ou em alguns casos também é capaz de imitar falas de uma pessoa. A parte central do seu corpo é bem mais Doideira. larga que sua cabeça e sua cauda é bem mais fina. A Tsushinoko possui presas venenosas e há relatos que dizem ser capaz de pular a quase 1 metro. Vários Uou! avistamentos da Tsushinoko podem ser explicados como uma espécie de cobra não identificada. O bicho se popularizou muito no folclore japonês, tendo até um festival dedicado a encontrá-la. Tigre Doideira essa. Ok. maltês. Tigre maltês, ou tigre azul, Nossa, que lindo. são tigres que apresentam uma coloração incomum, tendo pelo cinza escuro e azul. Na verdade, o termo maltês se refere a gatos com pelos cinzentos e levemente azuis.
Não foi comprovado se tigres azuis realmente existem, porém alguns tigres Cara, brancos mas não sei, com todo o meu conhecimento de biologia, assim, mas se acontece em gato, pode acontecer em tigre também, então, né? podem aparentar ter um tom azulado em seus pelos devido ao contato direto com a luz do sol. Muito bonito, né? Tigres são animais muito lindos também, né? Jacaré laranja. Ah, Esses jacarés extremamente esse, raros caraca, foram que legal. encontrados na Flórida pela primeira vez. A foto do bicho foi postada e deu o que falar, supondo que alguns jacarés seguiram uma nova linha evolutiva. Em 2017, na Carolina do Sul, outro jacaré laranja foi visto por várias pessoas em uma área O que que explica isso, né? Eu tô muito com curioso. ocorrências de jacarés. Fotos foram tiradas e o animal até rendeu uma reportagem na TV. É, deve ser algum problema aí que deu no bicho, né? Porque isso daí não parece nenhum tipo de vantagem na natureza, porque ele virou, tipo assim, todo mundo tá vendo ele ali, cara, até laranja, tá ligado? Mas muito legal, né? Jacarés dos esgotos. Esses são jacarés encontrados nos esgotos de Nova York. Muitos achavam que isso não passava de lenda urbana, mas vários registros desses Eu acho que isso daí é. Acho que isso daí rola mesmo, hein? animais surgem desde a década de 30. A explicação mais provável de jacarés estarem presentes nos esgotos é por conta de que em algumas cidades filhotes de jacaré são comercializados, mas após crescerem e ficarem muito grandes são soltos. A outra teoria que sugere que jacarés albinos vivem nos esgotos e devido à falta de luz e condições do ambiente, esses animais sofreriam mutações que os fazem viver no subterrâneo. Que loucura, Criatura do né? Caramba. Mas é realmente, não duvido ter crocodilos nos esgotos, mano. Não duvido. Panamá. Em setembro de 2009, uma estranha criatura foi fotografada na cidade de Cerro Azul, no Panamá. Um grupo de jovens de 14 a 16 anos viram a criatura que se aproximava deles. Assustados, eles jogaram pedras e gravetos, em seguida a matando. Os garotos Nossa, tiraram mas o que que é esse ser? Não tô nem conseguindo entender direito. fotos do Ah, tá. bicho e Esse é o levaram olho para e um a canal de boca. TV. O caso deu o que falar da noite pro dia, aparecendo na internet, na TV e na rádio. Mais tarde, o Ah, corpo do acabou. animal foi analisado e confirmado ser uma espécie de bicho preguiça, comum naquela área, Que afetado por loucura! um trauma que causou no animal perda de pelos Nossa, excessiva. nunca. Que dó. Nunca imaginei que fosse um bicho preguiça. Fechou, né, gente? Caramba. Acabou muito rápido. Ah, a parte 2 tem 16 minutos. Queria outro vídeo longão igual esse. Foi muito legal. Foi muito gostoso de ver. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se eu for trazer a segunda parte, talvez eu traga de manhã, então, por ele ser menor, tá bom? Acho que daria pra trazer daí. Acho que seria bem interessante. Foi muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa nos comentários os que vocês mais acreditam aí. Não, não pode constar S. Se for S, aí não vale, porque S já existem, né, cara? Tem que ser no A pra baixo. Qual desses vocês acham? Escolham um pra acreditar, pelo menos, tá ligado? Escolham um aqui pra acreditar, mano. Desses daqui. Esses daqui, cara, eu vou acreditar no Homem-Sapo. Ele existe. Daqui pra frente serei defensor do Homem-Sapo. Enfim, gente, espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto. É nóis.